Olá, literários! Meu nome é Andressa, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Sentido Literário. E nesse vídeo eu vou falar uma resenha para vocês sobre a continuação do livro Beijada por um Anjo, agora Beijada por um Anjo 2, A Força do Amor, de Elizabeth Chambers. E antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e bora lá! Bom, como eu já fiz a resenha do Beijada por um Anjo 1 pra vocês, que eu vou deixar no card aqui, hoje eu vou falar do Beijada por um Anjo 2, A Força do Amor. Hoje eu vou falar dele. Maravilhoso. Bom, no último vídeo, eu não lembro muito bem qual a parte que eu parei, né? Pra não dar muito spoiler, eu expliquei mais ou menos. Como Tristan, como eu já disse pra vocês, Tristan, ele sofre um acidente e morre. Porém, aos poucos, ele vai percebendo que aquilo não foi um acidente, foi um assassinato e acabou que ele morreu, só que Ivy sobreviveu. Então ele ficou pensando, né, por que que alguém faria isso com ele? E aí ele descobriu que na verdade não era com ele, era com a Ivy. E ele virou o quê? Um anjo. Por quê? Porque, como disse Leitz, que é também um anjo que tá há mais de 2 anos tentando achar sua missão, porém como ela era muito tentadona, como ela passava peça nas pessoas, ela conseguia materializar sua voz, então as pessoas ouviam sua voz, os dedos, tudo. Ela conseguia viajar no tempo, ela conseguia fazer muitas coisas através da mente das pessoas, ela entrava na mente das pessoas. Então ela começou a ensinar o Tristan sobre essas capacidades aí. Porém, quando eles faziam isso, eles gastavam muita força, então logo eles iam pra escuridão e ficavam algum tempo na escuridão, como se fosse dormindo, né? Então ele ficava lá na escuridão. E ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir, mas ele não sabia qual. Então, a missão que ele fosse cumprir, depois cumprida, ele não ia mais ser um anjo, ele não estaria mais ali. Porém, ele amava muito Ivy. E ele acreditou o quê? Que a sua missão seria salvar Ivy, porque ele percebeu que ela estava correndo sérios perigos. Durante o livro mostra algumas coisas que acontecem. No final mesmo desse, acontece uma coisa que você fica chocado e você quer muito saber quem é. Porém, como tem muito suspense, você nunca sabe quem é a pessoa, você nunca sabe em quem pode confiar. E ela é muito, assim, depois da morte de Tristan, ela se apegou muitas pessoas. Então ela confiava muito nas pessoas que, na verdade, não deveriam confiar. E no começo, desde o primeiro livro, eu já imaginei quem seria. Eu achei, mas não pode ser. Esse livro, Tristan, ele tenta de todas as maneiras fazer com que a Ivy note ele. Porque, tipo assim, se a pessoa acredita em anjos, ela vai ver a sombra dele e ele vai poder entrar na mente dela pra poder comunicar com ela. Mas ela não queria acreditar mais em anjos devido ao fato dele ter morrido e tudo mais. Porém, ele salva ela de muitas coisas, ele sempre tá ali com ela. Eu sei que o irmãozinho dela, o Philip, de 9 anos, ele sabe que Tristan está ali. Ele acredita em anjos, sempre acreditou por causa de Ivy, mas quando Ivy parou de acreditar, ele não parou. Então ele via o Tristan e via também a Leitz, né? Ele via ela como uma luz roxa, púrpura, né? Enquanto que o Tristan era uma luz meio amarela, assim, meio ouro. Então ele conseguia diferenciar. E Tristan usava ele pra ajudar a Ivy, né? Ele entrava na mente dele e ele fazia as coisas pra ajudar a Ivy, né? E o Will também, que é um dos personagens que é apaixonado por Ivy. E devido a isso, ele conseguia entrar facilmente nele, porque os dois sentiam a mesma coisa. Então, pra ele entrar na pessoa, ele precisava o quê? Estar conectado com ela. Por exemplo, o pensamento dela tinha que ser o mesmo dele naquele momento, aí ele entrava. Porém, ele podia bloquear os próprios pensamentos dentro da pessoa, ou seja, se ele ficasse pensando muito quando ele estava na pessoa, a pessoa podia sentir que tinha alguma coisa errada dentro dela. Por exemplo, ele fazia a pessoa escrever alguma coisa, ele fazia a pessoa fazer isso. Porém, se ela sentisse, ela podia bloquear ele e expulsar ele. E isso, ele perdia muita energia quando acontecia isso. Então, ele tinha que bloquear seus pensamentos. E a pessoa também, conforme o tempo, ela conseguia bloquear para ele não saber o que ela estava pensando. Então, ele fez uma busca incansável para tentar que Ivy acreditasse nele. Não vou contar se ela realmente acreditou nele, mas acontecem muitas coisas que a faz querer acreditar. Bom, esse livro termina com um episódio muito chocante. Algo que deixa a Ivy extremamente frágil. As pessoas que estão ao redor de Ivy não acreditam nela,
não acredita em Philip por ser uma criança. E sempre Tristan tentava o quê? Avisar a Eve que ela estava correndo sério perigo através da sua amiga Beth, que era uma escritora toda romântica, que desse jeito ela conseguia, ele conseguia facilmente entrar nela. Facilmente entrar na mente dela. Então ele dava recados e ela era uma pessoa muito intuitiva. Então ela pressentia algumas coisas que ia acontecer. Porém, descobrimos que não era na verdade isso. Porque ela fazia essas histórias e depois de uma semana ou algo assim, acontecia a mesma coisa. Porém, no final a gente vai descobrir por quê. Na verdade, não era a intuição dela. Eu acho que eu vou ter que dar um spoiler pra vocês. Mas eu vou falar mais alguma coisa e aí no finalzinho eu dou um spoiler pra quem quiser ver. Uma das coisas mais importantes deste livro são os sonhos que a Eve estava tendo. E durante esses sonhos, ela estava revendo a noite do acidente. E ela começou a rever mais coisas. Então, a noite do acontecimento com a morte de Caroline, não sei como se pronuncia, mas tá. Com a morte de Caroline, que é, na verdade, a mãe de Gregory, filho do padrasto dela. Se a mãe de Eve, que tinha ela e Philip, casou-se com o Andrew, que era o pai de Gregory. Porém, a mãe, ela nunca aceitou isso, né? Na verdade, pra ele ter largado dela pra ficar com a mãe de Eve. E ela achou que Gregory também não aceitaria. Mas o que acontece? A mãe de Gregory se suicidou. Vamos deixar spoiler, vai. Spoiler, já marco spoiler aqui pra poder falar. A mãe de Gregory, no primeiro livro, ela cometeu suicídio. Ela tava com uma arma que só tinha as digitais dela e umas fotografias de Eve, da mãe de Eve, do irmão de Eve, com o pai, com o ex-marido dela, rasgadas no meio. Então, o que acontece? Na história da Beth, que ela fez para publicar na escola mesmo, ela contou essa história antes do acontecido. Tudo, sabe? Todos os detalhes. E ninguém ficou sabendo dos detalhes, a não ser Eve e o Andrew, né, que era o ex-marido. Mas ninguém, assim, ficou sabendo, só ela sabia que cometeu suicídio. Então, não deixaram rolar essa história. E como que ela sabia? Beleza. Aí passou, e o que aconteceu? Ela lembrou que esse mesmo dia, ela tinha ido fazer uma encomenda. Como ela trabalhava numa loja de fantasias e tudo mais, num shopping, ela ia levar a encomenda para uma casa, número tal. Porém, durante o caminho ela se esqueceu, ela sabia a rua, porém ela estava entre 2 números. E quando ela foi bater na casa, ela viu alguém na janela daquela casa, porém a outra casa atendeu uma pessoa e ela entrou para outra casa que era a casa verdadeira. E depois Tristan descobre o quê? Que essa casa que tinha alguém lá na janela era a casa de Caroline. Então eles ficaram, opa, alguma coisa tá errada. E daí eles começam a tentar ligar a morte de Caroline com o dia do acontecido. Então alguém a matou, fingindo suicídio, e achou que a Eve tinha visto quem era pela janela. O livro termina com o quê? Um acontecido assim. Eve, ela acordou com todos aqueles pesadelos que ela tinha. E o Gregory estava sempre ali. Ele sempre estava ali. Na hora que ela acordava com o pesadelo, ele sempre estava do lado dela. E ela pegou e, tipo, contava o sonho pra ele. Ele ficava todo apavorado. Tristan viu tudo isso, né? Ele tava ali vendo e aí a Eve caiu assim, tipo, desacordada. Corre lá pro Philip pra tentar acordar o Philip, pra tentar fazer o Philip, tipo, ir atrás, fazer alguma coisa. E aí ele escuta o carro indo. Então alguém pegou a Eve e levou. Então ele faz Philip correr, faz Philip chegar no lugar antes ainda, por causa das habilidades de anjo dele. Ele consegue fazer com que o menino descesse a ladeira do negócio lá e que ninguém conseguiria tão rápido quanto tanto tempo. E chegue e veja aquela cena. Era a Eve, um metrô, e o trem quando passava tinha uma coluna e ficava muito próximo do trem. E tava a Eve escorada naquela coluna, meio dormente, com a cabeça caída. E do outro lado estava uma pessoa vestindo o boné e a camiseta de Tristan chamando ela. Ou seja, a pessoa queria que ela viesse e seja morta pelo trem, porque o trem já estava vindo. Então, quando ela vai pular, o Tristan consegue segurar ela. Ele consegue se materializar, segurar ela e segurar também o Philip. Então, ela não morre, porém, sai um boato que ela tentou cometer suicídio, porque não aguentou a morte do seu amado. Porém, era tudo mentira e ela não lembrava de nada, ela não sabia, ela não entendia por que ela faria uma coisa dessa.
Então, o livro termina assim, sem a gente saber quem foi, termina sem entender quais os motivos de alguém querer matá-la. Isso que eu tenho pra falar pra vocês. Bom, esse livro é um livro que eu indico muito, ganha super, hiper, mega selo chuchuzinho, porque esse livro foi um livro maravilhoso, é um livro que me prendeu muito. Ele tem letras muito grandes, olha isso. Então é algo assim, que você lê muito rápido, e um dia você lê todo esse livro. Eu achei esse livro muito bom pelo suspense, muito bom por todos os detalhes escritos. Então é isso, você sempre tem que ficar com o pé atrás, é isso que eu falo pra vocês. Nem todo mundo é confiável nesse livro. Espero que vocês deixem seu like se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Então, tchau!